Começar com uma pergunta: qual o tamanho da tua fé, irmão? Qual o tamanho da tua fé? Vamos ler lá em Tiago 5, 17, 18. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com preguiça? Ele orou com fervor, com garra, com fé, para que não chovesse. E durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Agora imagine a fé desse homem. Deve ter clamado, dobrado o joelho e orou. Quanto tempo ficou sem chover? Volta. Olha lá, 3 anos e meio, pela oração de um homem justo, um homem de fé. Imagina o tamanho da fé desse homem. E a nossa fé? Quem ainda não viu pessoalmente um grão de mostarda, erga a mão. Nunca pegaram na mão um grão de mostarda? E quem já viu e pegou, erga a mão. Vocês vão conhecer o grão de mostarda hoje pessoalmente e vão levar para casa. Para vocês, ver como a gente não tem fé. Porque a palavra diz lá em Mateus 17, 20. Jesus respondeu: foi porque você não tem bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tiverem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, pelo que ele fala ali, poderia dizer este monte, ele deveria estar de frente com algum monte, algum morro, né? Saia daqui e vá para lá, e ele iria, e você teria poder para fazer qualquer coisa. Elias orou, clamou, 3 anos e meio sem chuva. Depois orou novamente, a chuva veio. E nós com pequenas coisinhas, né, sabendo que Deus nos deu poder, se tivermos fé, dá uma dor de barriga, corre no médico. E você tem poder, irmãos, para pôr a mão, foi em nome de Jesus, sai. E ela tem que sair. Qualquer problema. Tem um irmão lá com problema espiritual, capeta, em nome de Jesus, sai. Tem que sair. Eu devagar estou praticando a minha fé, esse dia uma irmã, eu estava lá em Santo Antônio, sábado passado, né, mãe? Não, no retrasado. Retrasado, né? Sábado atrasado, nós estávamos em Santo Antônio, uma irmã lá de Abateá mandou mensagem para mim, eu não vi, a Raqueline viu, que a menina dela não estava conseguindo dormir, uns problemas lá. Aí nós chegamos, fomos na casa dela, ungi, orei, aí no outro dia aqui na igreja perguntei para ela, falou, acabou tudo. Nós temos poder, irmãos. Só que nós não temos fé. A nossa fé, olha aí quem já pegou o tamanho que é isso. Ó. Aí eu coloquei vários, tem uns que tem 5, tem uns que tem 10 aí, porque imagina pegar um por um, eu colocava uns punhadinhos, cada um já deu trabalho. Né? Agora imagine que a tua fé não chega nesse tamanho aí. Ó. Isso aí eu fiz hoje, pelo seguinte, todos vão pegar isso aí, e vão colocar em algum lugar, uma ideia, por exemplo. Todo mundo aqui escova o dente, né? Ou tem alguém que não escova? Coloca lá como diz, num papelzinho branco assim, ó, cola uma fita, pega um carocinho desse, um grãozinho desse, coloca num pedacinho de papel branco, cola lá no espelho do teu banheiro.
Porque eu creio que a primeira coisa que você faz cedo é ir no banheiro escovar o dente. Aí você vai olhar lá e vai ver que tua fé é muito pequena. Isso aí eu fiz hoje para vocês verem e começar a praticar a fé. Orar mais, buscar mais. O nosso ministério, né, pastor? Tem profecias aí para vir, chegar a ambulância com um aleijado, com um cadeirante ali no portão, só de entrar aqui a unção, o cara já vai levantar dentro da ambulância. Tem profecia que aqui vai vir o presidente, eu pensei que era dessa vez, né, pastor? O presidente da República vai vir aqui receber oração. Igrejas que estão sendo tão frias, vão vir aqui sair avivada. Mas esse propósito só vai acontecer quando nós estivermos com uma fé elevada. Porque o que adianta vir outras igrejas aqui, de repente vai ter irmãos de outra igreja orando por nós? Chega aqui tem irmão trombudo, né? O nosso propósito aqui, irmãos, é para nós levantarmos outras igrejas. Amém, irmãos? Pratique a fé. Pega esse grãozinho de mostarda, coloque no lugar que você vai ver todo dia, para você ver quão é pequeno a tua fé. Amém? Se coloque em pé um pouquinho. E segura esse saquinho na mão aí, ó. Pai, agora aqui, Senhor, com nossos olhos carnais, ó Pai, olhando fisicamente aqui, Senhor, nós vemos que somos falhos contigo, ó Pai, porque não temos fé nenhuma, Pai. Então, Senhor, através dessa semente, ó Pai, o Senhor vem, ó Pai, nos ajudar nesta noite, ó Pai, a começar a praticar a nossa fé, ó Pai, para que venha logo, Senhor, cumprir o propósito que o Senhor tem para esse lugar, ó Pai, para este ministério, ó Pai, para a nossa vida, ó Pai, para que possamos ser usados, Senhor, como ferramentas mesmo, Senhor, como o Senhor quer, ó Pai. Então, ó Pai, nós lhe pedimos nessa noite, ó Pai, a Tua ajuda, Senhor, para crescermos na fé, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, amém? Então, vamos começar a praticar um pouquinho de fé agora no dízimo e na oferta, irmãos? Quem trouxe aí seu dízimo e sua oferta, pode trazer. Senhor, que o Senhor, ó Pai, venha cumprir com o teu propósito, com a tua palavra, ó Pai, sobre a vida de cada dizimista, cada ofertante, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que as janelas do céu venham a se abrir mesmo, ó Pai, e derramar sobre a vida de cada um, ó Pai, aquilo que o Senhor tem preparado, com tanto carinho para nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. E agora, ó Pai, que o Senhor venha usar mesmo a vida do nosso pastor, ó Pai, para falar conosco nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar da necessidade de você buscar a Deus. Então, eu sempre falo assim, é muito fácil você aprender algo quando você descobre por quê. Então, se você não sabe por que você está fazendo as coisas, até acertando você erra. Até acertando você erra. Aconteceu um fato esses dias lá na loja, né? Que o pessoal não conseguia resolver. E eu fui lá e bati e tal, e pá. Depois que eu falei que foi resolvido o problema, eu falei assim, olha, por que eu fico intrigado até resolver? É porque eu sei o que eu quero. Então era uma coisa, né, que estava deixando o cliente preocupado, nervoso, né? Então tudo que eu queria não era resolver o problema, era acalmar o cliente e tirar proveito daquele momento. Mas aí eu fiz uma pergunta, né?
para as pessoas que estavam me ajudando. Eu falei assim: se você tivesse no lugar dessa pessoa e isso tivesse acontecendo com ela, né, você nem ia dormir de noite. Então nós temos que saber o que nós queremos. Daí, olha bem, daí eu não precisava nem falar nada para vocês iam fazer muito melhor do que eu. Então, quando Deus, Ele pede algo para nós temos que saber por que Deus está pedindo. Lógico que você não vai saber o porquê de muitas coisas, mas pelo menos você tem que saber o seguinte: o porquê de Deus é muito importante. Se eu estava pedindo para resolver aquele problema, digam assim comigo, o porquê era muito importante, falei. Então, porque se Deus manda você fazer algo, e você não liga, você acha que não tem tanto problema, e você quer fazer de um jeito melhor, mas você não sabe por que está fazendo, então você tem que obedecer. Entende? Obedece. Mas se você, com a prática, você vai descobrindo por que Deus manda, aí Deus não precisa nem mandar mais, você já sabe o que deve fazer para alcançar o propósito. Então vou explicar uma coisa. Por que Deus manda nós se esforçar, ter bom ânimo, buscar Ele com muita coragem? Não é para ter medo. Por que Deus manda fazer isso? O porquê que é importante. Entende? Viver alegre, feliz, animado. E tudo que é ao contrário disso, entende? O porquê é muito grave. É muito grave. Então Deus chama atenção porque Ele quer o nosso bem. Vocês precisam entender, o Evangelho é muito simples. Uma base que você precisa entender: o homem sempre ele vai ter que tomar posição do seu domínio. Porque o homem, Deus não pode fazer nada para o homem se o homem se entregar. Você se entrega, no princípio, quando você vai para Deus, você entrega a sua vida para Ele. Na hora que você entrega a tua vida para Ele, querido, se você ficar só entregue ali e não fazer mais nada, só se Deus te matar. Porque na hora que você entregou a tua vida para Jesus, Jesus vai passar a viver em você. Mas espera aí, se Cristo está em mim, Deus sabe de tudo, o Espírito Santo faz tudo, né? Então por que eu vou me esforçar? Bom, você precisa entender que tem dois pontos. Precisa o ponto que Deus precisa te convencer, então Ele faz. Mas na hora que você vai fazer algo para alcançar, para crescer, para ter mais de Deus, você vai ver que na Bíblia mostra que nós temos que buscar. O Espírito Santo não é derramado sobre nós? Mas depois que Ele é derramado, sabe o que a Bíblia fala? Enchei-vos do Espírito. É para nós buscar ser cheio do Espírito Santo, com salmos, com hino, com cânticos espirituais, com obediência à palavra. Pregaram? A palavra de Deus, a Bíblia diz assim: se você o buscar, Ele deixará você achar Ele. Mas se você o rejeitar, certamente Ele te rejeitará. Então, a base de tudo isso de Deus é que o homem, ele foi criado para ser filho de Deus. Então, quando Deus falou que agora você passa a ser filho dele, quanto mais posição de filho dele você tiver, mais você vai ter que tomar posse da tua vida, daquilo que Deus está te dando. E se Deus está te dando, é porque Ele quer que você tome um posicionamento. Então, ficar desanimado, triste, reclamando, o que é? É estar abrindo mão do posicionamento com Deus, é perdendo. Olha bem, o Espírito Santo é chamado de companheiro. Diga comigo, companheiro. Essa palavra, querido, no original, ela é assim: andar junto. Então a Bíblia, ela é bem clara, que depois que você serve a Deus, tudo que você for fazer, obedecendo a palavra, o Espírito Santo é junto com você. Por que às vezes, para Deus operar,
nós temos que buscar, temos que consagrar. Por exemplo, não falaram agora há pouco que as minhas pessoas, elas vão entrar no portão ali, ó, e já vão ser curadas. Sabe por quê? Você sabe por que isso vai acontecer? Porque pessoas vão estar conquistando isso no mundo espiritual. E Deus vai fazer em resposta de algum acerto. Porque Deus já quer fazer, mas Ele precisa achar os loucos para poder Ele usar. Tudo que Deus vai fazer na terra, Ele precisa achar alguém disposto a pagar o preço. Por quê? Porque a autoridade está no homem. Deus não vai violentar a autoridade que Ele mesmo deu para o homem. Vocês precisam entender isso. Há uma confusão muito grande, porque as pessoas confundem Deus salvando as pessoas, Deus libertando as pessoas, Deus trazendo graça às pessoas, Deus sendo, o Espírito Santo sendo derramado sobre nós, mas há uma confusão muito grande sobre o andamento da carruagem. Como é que isso vai andar daqui para frente, pastor? Agora é junto. Então, quando a Bíblia fala assim, buscai-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração, com todo... Mas por que isso aí? Se eu só orar e um pouquinho assim, esperar, Deus não vai derramar? Não, querido. A Bíblia fala, olha bem, quando você recebe o Espírito Santo, você não recebeu o Espírito que tem todos os dons? O Espírito Santo não tem todos os dons? Então eu não tenho. Mas a Bíblia fala assim, procurai com zelo, diga comigo, procurai. Fala assim, procurai. Fala, tem que se esforçar, fala aí. Para encontrar. Diga, para ter. Para tomar posse. Os dons. Então, para mim ter dom, eu tenho que procurar, eu tenho que me esforçar. Primeiro eu tenho que querer, mas querer não adianta nada, só querer. Eu tenho que, me desenvolver. Isso é um esforço meu. Pegaram, gente? Vocês vão ver muita gente morrendo na igreja, por quê? Porque não toma posicionamento. Querido, se Deus quer me prosperar lá no meu trabalho, quer prosperar na minha vida, eu tenho que levantar cedo e me esforçar. Agora, não é o meu esforço que está me dando, é o meu posicionamento, está fazendo o Espírito Santo agir em mim e através de mim. Como é que Ele vai agir, se Ele só pode agir por meio da tua atitude? Pegaram ou não? Se ele agir sem você, Ele está te deixando para trás. Ele veio para agir com você, junto com você. Então, não ser animado, não ser turbinado, não buscar a Deus, não fazer as coisas para poder conquistar, esse agir do Espírito através de nós, é estar negando a Deus, negando tudo que Ele tem para nós. Entende? Uma coisa que vocês precisam entender, quando eu estava falando, quando nós estávamos cantando aqui, enche-me, querido, Deus, para ser justo, Ele tinha que estar olhando como você estava cantando, teu disposicionamento. Você pode ver que quem está disposto, se entregando e coisa, fica mais cheio. Agora, o Espírito Santo estava querendo encher quem? Quem que Ele queria encher? Diga comigo, todos. Todos. E sabe com quem que o Espírito Santo ficou mais triste? Foi com aquele que não se esforçou. Foi com aquele que não foi. Por que que ele ficou triste? Presta atenção. Porque ele não pode invadir a sua privacidade. Quando Deus fez o homem, Ele falou para o homem, sujeitai e dominai. E agora, querido, quando você busca, pede, se esforça, você está abrindo, você está dando legalidade, você está fazendo com que Deus possa te usar.
E o primeiro, quando Deus estiver te usando, quem mais vai ser abençoado? É você. Enquanto você está sendo usado por Deus, que tudo que você está dando para os outros, tem que passar por você. Então, eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Esforcem, porque a tua vida não vai bem se você não se soltar. E que sabe, querido, eu tenho visto as pessoas que têm muito de Deus, o esforço que eles fazem. E eles não têm por que se esforçaram. É que aquele esforço deu base legal para Deus fazer o que Ele está doido para fazer na nossa vida. Deus não pode te invadir. Então, amado, olha bem, se eu chegar numa casa, no portão de uma casa, né, eu posso ir entrando? Eu posso? Agora você imagina, se eu chegar naquela casa, o cara começar, vem, eu estava te esperando, glória a Deus, mulher, faz o café aqui, ela, olha, chegou. Daí vai lá, abre o portão e me puxa pelo braço, né? Mas eu não posso entrar naquela casa, porque aquela casa não é minha, é do cara. Você está entendendo? Então, o Senhor Deus, Ele está na nossa vida o máximo que Ele consegue, por causa da nossa maneira de viver. Agora, outra coisa. Então, na Bíblia está escrito ali o que é justo, o que é honesto, o que é certo. E Deus, Ele não vai participar daquilo que não é certo, justo, honesto. Pegaram? Então aí, você precisa entender, não basta você também buscar, se esforçar e depois ficar fazendo coisa errada. E para você não viver errado, você tem que estudar a palavra. Agora você tem que entender, eu não posso só estudar a palavra, eu preciso compreender o que Deus quer me ensinar para mim ter uma maneira de viver ao qual o Deus vai poder andar comigo. Senão não pode. Entende? Deus pode pegar um visitante aqui e salvar e tal, porque ele veio na igreja, né? Está se entregando ali e tá, mas não vai poder passar muito daquilo não. Por quê? Porque para o Senhor te dar uma casa, te dar uma finança, você vai ter que estudar, aprender, compreender, né? Para fazer as coisas certas, e fazer as coisas certas, e depois você tem que aprender a orar, buscar a Deus, ter comunhão com Ele, ser dirigido por Ele. A Bíblia fala, olha bem o que a Bíblia fala, né? Os filhos de Deus são aqueles que são dirigidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele nos dirige, querido, por meio de intuição, de esclarecimento da palavra revelada. Falei difícil, né? Ele esclarece as coisas da tua vida, ele clareia. Por exemplo, a palavra de Deus é luz para o meu caminho. Então eu tenho a minha vida própria, e o Espírito Santo ele vai iluminar. Quando ilumina, eu vou começar a compreender, a ver as coisas. E depois ele vai ser lâmpada para os meus pés. Então nós vamos poder saber onde nós vamos pisar, que caminho tomar nas nossas finanças, no nosso casamento, na nossa saúde. Isso que o Espírito Santo quer fazer. Só que ele precisa da sua colaboração. Como é que você vai colaborar com ele se você nunca leu a Bíblia? Se você não está escutando a Raquel de manhã cedo? Se você não sabe o que é justo diante de Deus? Às vezes você sabe até o que é justo diante da lei dos homens, mas diante das leis de Deus você não sabe. Então quando Jesus fala assim, busque em primeiro lugar, sempre há um compromisso da nossa parte. E o que eu quero deixar claro essa noite é que está tudo certo. Está tudo certo. Eu sempre falo isso, está tudo certo. Né? Tudo que nós conseguimos, tudo que eu consegui, que
que eu não consegui, está tudo certo. Parte de Deus está tudo certo. É a minha que eu não fiz direito. E aquilo que eu acertei, está top, está jóia. Por isso que temos que ler a palavra, temos que ter vida de oração. E não é só ter vida de oração da palavra não, e frequentar uma igreja. É procurar fazer certo. Agora vamos falar a verdade. Tem chance, assim, para a massa, para o povo todo? Não. Mas quando nós frequentamos a igreja, por causa do corpo de Cristo, tem pessoas, querido, que ele é boa em algo. É ruim em tudo, mas ele é bom em algo. E através da igreja, muitos de nós recebemos bênção que nós não merecemos. Entende? O tributo daquela bênção foi por causa de outro irmão que está na mesma igreja e é bom naquilo. Ele é bom naquilo, então ele atrai anjos, ele atrai a unção. E aquela unção pega sobre nós, né? E por causa de nós fazermos de um corpo, nós temos uma cobertura espiritual. Mesmo que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, se não tiver a palavra, o Senhor não pode te ajudar, por causa de que a legalidade de todo o governo da terra está sobre os ombros do homem, e Deus não tira, Deus vai fazer tudo junto com o homem. Pegaram ou não? Deus não vai tirar a autoridade de nenhum homem, mas Ele vai fazer junto com o homem, usando a autoridade do homem, para não quebrar princípios espirituais, porque Deus é justo. Olha bem, o diabo, para fazer qualquer coisa na terra, ele precisa de quê? Diga comigo, um cavalo, falei. E quem que ele chama de cavalo? Nós. Então o diabo, ele precisa de um cavalo. Então olha bem, e o que Deus precisa? Deus precisa do mesmo cavalo. Só que Deus não chama nós de cavalo. Ele chama nós de filhinho. E Deus fala que nós somos templo, habitação. Então o diabo monta nas pessoas, deixa elas influenciadas, endemoniadas, e usa aquelas pessoas. Agora presta bem atenção, a lei de Deus, ela é perfeita. Se Deus for pegar o homem e faz tudo para o homem de qualquer jeito, quem que vai ter o mesmo direito de fazer com aqueles que não são de Deus? O diabo também, não vai precisar mais nem do homem, ele pode chegar e fazer o que ele quiser na terra. Porque é um princípio. Então se o pai quebrar o princípio, diga comigo, se Deus quebrar o princípio, o diabo passa a ter direito, falei. Então vocês querem que o diabo tenha o direito de fazer o que ele quiser? Você quer, Lu? Vamos, gente? Vocês querem? Então eu estou ensinando para vocês por quê, entende? Agora olha bem, para o diabo fazer algo mais forte na terra, o cara tem que ir lá adorar ele, fazer macumba. Se o diabo quer fazer algo mais forte, ele vai pedir um boi, um cabrito sacrificado no coisa. Então, de acordo com o grau de gravidade de ação demoníaca, ele exige sacrifício. E por que o diabo tem que exigir isso do homem? Diga comigo, porque a legalidade está no homem. E quando eu vou para Deus, continua sendo do homem, senão nós estava frito na mão do diabo. Falei. Vocês estão entendendo? Todo o governo da terra está no homem. Então quando agora você escuta o pastor falando assim, estuda a palavra, não falta no culto, tenha uma vida de oração, vigia em fazer tudo que agrada a Deus. Vocês estão pensando que isso é religião? Não, isso é um jogo espiritual.
E de um lado joga Satanás e do outro Deus. E Deus, que dele tem todo o poder para controlar o diabo pela sua palavra. Agora, olha bem, todos nós estávamos vendidos como escravos para o diabo por causa do pecado. Veio Jesus e falou assim: qual que é o preço do trovate? O diabo falou assim: a vida dele, porque a sentença lá no Éden era, né? O dia que comer da árvore do conhecimento do bem, certamente morrerá. O salário do pecado é a morte. Ele falou: o que mais? Não, se ele ofender pai e mãe, tem que ser cuspido e tal, tem que ser chicoteado, tem que ser tudo. O que Jesus fez? Jesus se fez homem, foi lá, pagou o preço justo e te resgatou. Só que agora, ele te resgatou e você vive no mesmo mundo, ó. Pai, né? Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por quê? Porque o mundo é do maligno. Mas o mundo é do maligno porque o homem deu. Mas quem que eu sou? O que você é? Diga comigo, homem. Fala, ó, agora Jesus resgatou a todos aqueles que nós evangelizamos, que entrega a vida para Jesus, ele passa a ser de Deus. Só que olha bem, se ele for de Deus, mas fazendo as coisas que não são de Deus, quem que continua com domínio sobre ele? O diabo, porque ele não está fazendo o que é de Deus, ele está fazendo o que é do mundo. Se você faz o que é do mundo, o diabo ainda tem controle sobre a tua vida. Você é de Jesus? Você é, mas o que você faz é para o diabo. Então nós temos que buscar Deus, nos encher do Espírito Santo, nos preparar. Para quê? Para ter uma vida que agrada a Ele. Aí você vai, querido, olha bem, você tem um estilo de vida que é demônio puro. E uma pessoa que reclama, desanimado, triste, preguiçoso, malaco, malandro, faz coisas que o patrão, o pastor, o pai não precisa saber, né? Eles falam desse jeito. É do diabo, não é de Deus. Não, mas adora a Deus, vem na igreja, dá dízimo. Sim. Ninguém pode servir dois senhores. Entende? Deus não pode te abençoar se você for assim. Então o que você tem que fazer? Você tem que ser radical. Radical contigo mesmo. Não é por causa, querido, não é por causa de que Deus é ruim, Deus castiga, não. É porque o diabo é ruim. E o diabo, ele não é legalista porque ele gosta de ser legalista. Diga comigo, ele não é legalista porque ele gosta de ser. O diabo é ladrão, é sem vergonha. Ele não gosta de ser legalista. Ele é legalista porque ele não pode andar fora das 4 linhas da Constituição de Deus, né? Que o Bolsonaro fala. O diabo não pode descumprir a lei, porque alguém bem maior do que ele está no controle de tudo, que é o nosso Deus. Só que o nosso Deus não vai ferir sua própria palavra, sua lei. Se Deus fosse ferir sua palavra, sua lei, Jesus não ia precisar vir. Pegaram ou não? Por que Jesus veio? Porque a palavra de Deus não pode voltar atrás. Se Deus falou que o salário do pecado é a morte, Ele teve que pagar o preço. Para salvar nós, Ele teve que pagar o preço por causa da sua palavra. E você acha que Deus vai violentar sua palavra agora porque você lá está levando a vida de qualquer jeito? Entende? Porque você não quer ler Bíblia? Porque você não gosta de estudar? Porque você não tem tempo? Deus vai mudar a sua palavra porque agora você quer estar certo e Deus sabe de tudo, Deus me entende. Ah, Deus vai mudar a palavra dele porque Ele te entende, vai sim. Se Ele pudesse mudar a palavra dele, Ele não mandava Jesus para vir aqui para morrer por nós, que dó que Jesus passou por causa de mim. E tudo por causa da palavra.
porque Deus não volta atrás na sua palavra. Então, querido, se você não se esforçar e não buscar a Deus, não vai ter, não vai crescer, não vai chegar lá. Agora, se você buscar, se esforçar e querer Deus, querido, você vai ter, você vai turbinar, você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai ficar rico, querido, você vai humilhar o diabo, você vai ser um testemunho do Deus Todo-Poderoso. E isso, querido, não é porque você se esforçou, não, é porque Ele é contigo, mas Ele é contigo naquilo que você faz para Ele, faz com Ele, senão Ele não é contigo, não pode ser. Deus é santo, justo, Ele tem sua lei, seus princípios. Se alguma coisa está dando certo na tua vida, que é por causa de um esforço teu, mas se não tiver de acordo com a vontade de Deus, o salário do pecado é a morte, e você vai sofrer as consequências. Mas agora, se você estiver sofrendo as consequências, porque você está justo, turbinado, está pagando, está sendo injustiçado, porque você anda fazendo tudo que agrada a Deus, com certeza, a luta vem e passa. Não desanima não, porque a bênção é tua. A bênção está decretada no teu posicionamento. É por aí. Então você precisa entender esse segredo. Por que que Deus não tem misericórdia daquela pessoa que está desamparada, desanimada? Ela pode estar desamparada, desanimada, mas ela tem que ir chorar no altar, ela tem que vir no culto, ela tem que orar, ela tem que buscar. Senão, querido, o diabo acaba com a vida dela e Deus não pode fazer nada, porque Deus deu essa ordem na palavra dele: não desanime, se esforça, tem de bom ânimo, alegrai-vos, a alegria do Senhor é a vossa força. Pegaram? O abatimento, querido, ele tem que ser por uma rendição a Deus. Como é que eu falo? Pastor, mas eu não aguento, eu me abato. Mas você está se rendendo? Você cresce na hora que você está sofrendo em Deus? Busque intimidade com Ele, porque daí quando você volta a ter a saúde, aquela alegria de novo, você volta mais turbinado do que nunca. Agora, se você voltou ralinho, querido, aquilo não fez bem para você não. Entende? Você pode ver que um crentão mesmo, às vezes ele pode ficar até uns dias doente, mas depois da doença ele vem com tudo. Ele vem assim: eu estou com saudade. Ele vem doido. Agora aquele cara ficou lá 10 dias doente, 20 dias doente, vem na igreja, começa. Conselho de pastor: não caia nessa cilada do diabo. Entende? A Bíblia diz assim: buscai o Senhor e Ele deixará de ser achado. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração, com todas as suas forças. Se o meu povo se humilhar e orar e me buscar, né? E se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei. Buscai com zelo os melhores dons, enchei-vos do Espírito, alegrai-vos. Outra vez vos digo: alegrai-vos, tende bom ânimo. O que é ter fé? Você sabe o que é ter fé? Fé é ter atitude. Então, um avivamento, né, muito grande na Argentina, sinais, prodígios, maravilha, uma unção muito forte. E os brasileiros, né, buscador de unção, foi lá e perguntou: qual que é o segredo de vocês, argentinos? Os argentinos falaram assim para os brasileiros: vocês, brasileiros, têm muita fé. Mas a fé que o coisa está falando aqui, ó, não é essa que você entende.
Aí o argentino entendeu qual que é a fé que entende. O argentino falou, nós não temos fé igual brasileiro, ele falou. Mas nós temos coragem, ousadia. Pegaram? E por causa deles ter coragem e ousadia, a fé deles, menor do que a do brasileiro, fazia a glória de Deus funcionar muito mais. Então, por quê? Porque Deus está em nós para fazer junto conosco, mas Ele não está conosco para fazer o que Ele não faz. Se você é uma pessoa que gosta de fazer fofocar, divisão, guarda magoinha no coração, Deus não está contigo nisso. Então, para Ele estar com você, você tem que parar com aquilo e fazer aquilo que Ele vai estar contigo. Aí você vai ser abençoado. Mas se você faz aquilo que Ele não está contigo, você vai perder a bênção. Esse é o segredo, querido. Pastor, qual que é o segredo? O segredo é ser cheio do Espírito Santo. Pastor, mas qual que é o segredo para ser cheio do Espírito Santo? É fazer tudo que Ele gosta que faça. E qual que é que Ele gosta que faz? Bom, o que Ele mais gosta é de estar presente na nossa vida através das nossas atitudes. Então, Deus, tudo que você vai fazer, você vai obedecer a Deus na sua finança, Deus vai abençoar financeiramente. Você vai entregar a tua alma aqui para adorar o Senhor, enche-me, e quanto mais você dá a tua alma, mais você dá a sua alma, mais você pula, mais você, aí você já rola, você já grita, por quê? Porque Ele vai tomar a tua alma. Você está dando a alma para Ele? Você está usando a tua alma para Ele? O que Ele vai fazer? Ele vai dominar a tua alma. Aí se Ele dominou a tua alma, né? Sua alma foi muito abençoada. Vai vir prosperidade por causa disso? Uma pinóia que vai vir. Para ter a prosperidade, você veio aqui adorar Ele, mas você vai ter que trabalhar, você vai ter que economizar, você vai ter que se esforçar no seu trabalho, você vai ter que se especializar, seu trouxa. Entende? Cada um tem um nível de unção de acordo com o preço que ele paga, naquilo que ele paga. Pegaram? Às vezes a pessoa, né, ela faz tudo para agradar a Deus, ela é dizimista, ela é ofertante, ela trabalha, ela economiza, ela ganha dinheiro, ela prospera, mas ela vem aqui na igreja e fica lá no fundo, não está nem aí com a adoração. Ela fala, eu até queria, né, ser igual a Suzana Otênio, ser igual a Suzana Guerreiro, que fica, cheio lá, mas eu não consigo. Mas não consegue mesmo, fica lá atrás. Vem aqui no altar, fecha os olhos, apaga a luz, dá uns pulos, dá uns gritos aqui, e corre aqui dentro, e faz, e chuta, e faz uma oração, dá um chute na bunda do diabo, e fica doido aqui para você ver. E pega todo mundo do Espírito Santo. Agora Ele vai pegar uma pessoa que está lá assistindo. Eu até queria, como eu amo essa unção, só que nunca me pegou. Mas não vai pegar mesmo, seu tonto. Vem adorar. Pastor, mas eu me esforço tanto para trabalhar. Eu falei assim, não está não. Pode, se você sabe se você está obedecendo, porque você vai dar fruto. Se você prospera, é porque você está lidando certinho com as suas finanças. Então é assim que funciona. Então eu vou dar um conselho para vocês. Tá? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer vencer, ser vencedor? Vocês estão diante de um cabra que era chuco, analfabeto, que não tinha condições de ninguém dar nenhum emprego para mim. Pegaram? Na igreja, então, Deus o livre. Pensa a ignorância, né? Era o ignorante aqui. Mas por que Deus me abençoou? Porque eu busquei. E por que Deus está me abençoando? Estou buscando ainda. Aonde você vai parar, pastor? Logo eu vou parar no céu. Mas, querido, eu estou muito contente que Deus já me deu. Já estou preocupado porque eu não estou conseguindo administrar. De tanto que Ele deu.
Aí você fala assim, o senhor fala porque é fácil para o senhor, né? Ele falou assim, vê o tombo que a gente leva e não vê tanto de pinga que a gente tomou. Né? Paga o preço, querido. O Filomeno Romero que falava, né? Os caras falavam, né? Não é, Dori? Ele falava assim, né? Todo mundo quer minha unção. Todo mundo quer minha unção. Aí eu falo para ele assim, mas você quer pagar o preço? Aí ele contava a história dele, querido. Eu queria ficar uns 10 quilômetros longe dele para não pagar o preço que ele pagou. Né? Você tem que buscar, querido. Não, aprenda isso, olha bem. Ao homem foi dado o governo da terra. O diabo tem que usar o homem para governar a terra. Jesus veio, tomou esse poder que foi dado para o diabo para si. E agora ele devolve o domínio para o homem ser de Deus na terra. Todo aquele que aceita Jesus passa a ser agora de Deus para ele na terra. Por isso que o mundo não gosta de nós. Se o cara não for crentão, ele não gosta de crentão. Se o cara for crentão, ele tem problema com quem é frio. O frio tem problema com o quente tem problema com o frio. Por quê? Porque não é o mesmo espírito. Não é o mesmo espírito. Se você, querido, anda pelo demônio do tranca-rua, você não gosta de homem próspero. Você acha que o que eles pensam você sabe mais, você é mais do que ele, e você até não entende por que Deus abençoa ele e não abençoa você. Você tem alguma coisa de injustiça nisso. Tem nada, querido, tem nada. É que tu é orgulhoso, vai viver pobre o resto da vida porque não admite, entende? Porque se você fosse próspero, você ia falar, Deus está sendo justo demais. Né? Por quê? Porque eu não mereço o que eu tenho. Quando a pessoa começa a se achar, ela está longe de Deus. Porque a pessoa, quando ela se aproxima de Deus, ela começa a achar que ela está errada. Ela começa a se sentir suja, pecadora. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais sujo você se sente, mais pecador você se sente. Quando você se acha. Eu mesmo, pergunto minha esposa, eu tenho que me controlar, porque eu acho que eu sou ainda gastão, que eu sou não sei o que, né, e tal. E na mesma hora eu falo assim, não, mas esse achômetro está errado, né? Vou buscando a Deus, porque a gente tem que ter direção. O segredo é ser dirigido pelo Espírito Santo. Entende? Depois a circunstância, Deus vai mudar. Com o tempo, o Senhor vai fazer tudo que o seu coração deseja. Mas Ele precisa mudar a tua natureza. Ele precisa mudar a tua vida. Diga comigo assim, Deus quer me usar. Vamos de novo, Deus quer me usar. Fala assim, é eu que atrapalho. Amém, querido? Beleza? Glória a Deus. Então vamos bater no capeta? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão, porque eu sou muito ignorante a respeito do mundo espiritual. Senhor, eu quero compreender para que o Senhor possa andar comigo. Eu não quero mais me ferir, eu não quero que o orgulho venha me travar e eu venha ficar para trás. Senhor, me perdoa, me ajuda em tudo, por favor. Amém. Deixa eu orar para vocês. Papai do céu, a honra e a glória é toda tua. Tu sabes o que fez, o que faz e o que vai fazer, Pai. E eu quero, Pai querido, uma igreja que tenha um povo que te entenda, Deus. E que o Espírito Santo, Pai querido, possa estar conosco em cada situação.
E para isso acontecer, Pai, eu entendo, Deus, que nós temos que andar dentro do seu propósito, dos seus planos e da sua vontade. Também eu entendo, Pai, que muitas coisas têm que ser feitas somente do jeito seu. Eu quero te pedir perdão, Deus, por causa de que às vezes nós orgulhosos, teimosos, ignorantes, acabamos, Deus, não dando condições para que o Teu Espírito ande conosco. Eu quero, Deus, que o Senhor fortaleça o fraco, anime o desanimado, através, Pai querido, da revelação que só o Seu Espírito pode dar. Eu sei, Deus, que muitos estão presos, Pai, em cadeias demoníacas, em forças sobrenaturais, Pai, que está sugando, Deus, o espírito deles, matando o espírito, Pai, prendendo o espírito, Deus, para que não haja ânimo, para que não haja, Pai, esperança. Então, Deus, eu não estou aqui, Pai, para matar ninguém, Deus. Eu estou aqui para matar, Pai querido, o diabo, Pai, o agir do diabo na vida das pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Pai, eu não quero só que as pessoas venham no culto. Eu quero que elas venham, Pai, super, hiper, mega animados, Pai, para adorar-te. E que todo culto, Pai, uma adoração igual a de hoje, que já foi maravilhosa, Pai, fique longe, Pai, de fraca, Pai querido, perto da que o Senhor vai nos dar daqui para frente, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Eu quero que o povo entenda, Pai, que cada esforço, que cada animada, Pai, cada turbinada, Pai, que eles der, Senhor da glória, chuva de bênção vai cair sobre eles, Pai. Em nome de Jesus. Quero te dizer, Satanás, em nome de Jesus, tua obra eu destruo, eu meto o machado desde a raiz dessa planta maligna, em nome de Jesus, sobre todas as pessoas que não vieram no culto hoje, em nome de Jesus, e sobre nós também. Quero te dizer, Satanás, declaro os teus demônios, teu agir, tua força, tuas macumbarias, feitiçaria, todo tipo de magia, todo tipo de influência, telepatia, todo o seu agir no nosso governo, no nosso meio, nas igrejas, eu declaro paralisado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Papai do céu, eu quero que o Senhor abençoe o nosso presidente. Faça dele, Pai, uma espada de justiça, Deus. Coloca nele, Pai querido, um escudo, Pai, do céu, Deus. Alamano kourikan bashui teneisi. Do candalamatu kourikai de shonamaso de candalabas. Quero te dizer, Satanás, que Deus tem um plano para a nossa nação. E nós tomamos posse desse plano em nome de Jesus. E declaro, Satanás, que você não tem direito de usar os nossos impostos, a administração pública, em nenhum âmbito nessa nação, nem as faculdades, nem os hospitais, nem a justiça da nossa nação, em nome de Jesus. Declaro também, Pai querido, que os brasileiros terão mais domínio, mais posse sobre essa terra, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro que a terra brasileira, esse chão brasileiro é lavado pelo sangue de Jesus. E que os príncipes de Deus vão tomar conta dessa terra, em nome de Jesus. Aleluia.